Pessoal, agora vamos começar a estudar os aspectos processuais da arguição do impedimento e da suspeição. Se vocês não assistiram, assistam o vídeo sobre os dois graus que maculam a imparcialidade do juiz, o impedimento e a suspeição, situações previstas no artigo 144 e 145. Agora vamos estudar os aspectos processuais da arguição do impedimento e da suspeição. Então vamos lá! Aspectos processuais. Então veja, como serão alegados o impedimento e a suspeição? Nós já vimos que as hipóteses que incidem no impedimento e a suspeição são diversas, mas o procedimento para a arguição de ambos é idêntico, salvo no que pertine ao prazo. Lembre-se, o CPC vai dizer que o prazo para arguir impedimento e suspeição é de 15 dias a contar do conhecimento do fato. Todavia, o impedimento, por ser de natureza absoluta, pode ser arguído a qualquer momento. Então, não se aplica o prazo de 15 dias, porque não está sujeito à preclusão. Veja, a arguição do impedimento e da suspeição dá-se-á por simples petição nos autos. Então, petição simples nos autos, que pode ser protocolada inclusive antes do prazo para contestar ou antes da apresentação de contestação, e a apresentação dessa petição, ela suspende, a causa de suspensão está previsto lá no artigo 313 do processo. Então, apresentou uma petição, arguindo impedimento à suspeição, o processo fica suspenso e os prazos. Então, se estiver correndo o prazo de contestação, o prazo vai ficar suspenso. E aí, bastante atenção para não confundir suspensão com interrupção. Então, paralisa e depois retoma de onde parou o prazo que estava em curso. Então, petição apresentada nos autos. Simples petição apresentada nos autos. Então, a parte apresenta nos autos a arguição de impedimento ou de suspeição. Se o juiz for o único juiz da comarca, então se você vai registrar uma demanda onde só há um juiz na comarca, onde há apenas um juízo e um juiz constituído nesse juízo, você já sabe, a princípio, que existe situação de impedimento ou de suspeição se ela for preexistente. Então, na própria petição, você já pode arguir o impedimento ou a suspeição, na petição inicial. Se existe mais de um juiz, e o impedimento e a suspeição já é conhecido, você vai ter o prazo de 15 dias a contar da distribuição. Então, distribuída a demanda, ela foi distribuída para o juiz que é suspeito ou impedido, você vai, no prazo de 15 dias, apresentar a petição, arguindo impedimento ou a suspeição. Lembrando que o impedimento não está sujeito a esse prazo, porque é matéria de ordem pública. Mas se a parte não alegar, ela está sujeita ao pagamento das custas processuais. Porque veja só, se o juiz ele era impedido e não declarar o seu impedimento de ofício, todos os atos que ele praticar no processo serão nulos. Todos os atos serão declarados nulos. Então, esses atos geram uma custa processual. Se a parte tinha conhecimento disso e deixou de alegar, ela pode ser responsabilizada, assim como o juiz que deixou de declarar de ofício o seu impedimento, pelas custas geradas no processo. Perfeito? Então, a arguição por simples petição. Alegado o impedimento e a suspeição, nós podemos ter dois caminhos diversos. Um caminho mais simples e um caminho mais ocioso ou demorado. O primeiro caminho é se o juiz reconhece o impedimento e a suspeição. Então, por simples petição nos autos, a parte alega o impedimento e a suspeição, ou o impedimento ou a suspeição. Se o juiz reconhece que de fato é impedido ou suspeito para atuar na demanda, simples, ele reconhece o impedimento e a suspeição e determina a remessa dos autos para o substituto legal. Então, reconhece o impedimento e a suspeição e encaminha os autos para o substituto legal. O processo fica suspenso até o reconhecimento do impedimento ou da suspeição. Reconhecido o impedimento e suspeição, remetido os autos para o substituto legal, o prazo volta a
correr. Esse é o caminho mais simples. Agora, se o juiz não reconhece o impedimento ou a suspeição, primeiro, ele vai desmembrar essa petição. Então, a petição, ela foi protocolada nos próprios autos, uma petição simples. Só que essa petição agora, ela vai ser encaminhada para o tribunal, que é quem vai julgar o impedimento, a suspeição do juiz. Não vão ser encaminhados os autos do processo, mas essa petição. Então, o juiz, ele vai determinar o desentranhamento dessa petição, formando um incidente processual. Desentranhada a petição, o juiz tem um prazo de 15 dias. 15 dias para quê, professor? Olha, se ele disse que não é impedido ou suspeito, ele não reconheceu, ele pode produzir provas da sua imparcialidade para atuar no processo. Então, o juiz tem um prazo de 15 dias para apresentar provas em resposta à alegação de impedimento e suspeição, inclusive arrolando testemunhas, para provar que ele tem imparcialidade para atuar no processo, ou seja, que ele não é nem impedido nem suspeito para atuar no processo. Então, prazo de 15 dias, aqui cabe uma observação importante: o juiz tem capacidade postulatória para apresentar a sua resposta, ou seja, ele não precisa de um advogado para apresentar a resposta, dizendo que ele não é impedido ou que ele não é suspeito. Então, o juiz tem capacidade postulatória. Olha, formou um incidente processual, respondeu no prazo de 15 dias, ou se não quiser responder, vai encaminhar sem a resposta, mas ele tem um prazo de 15 dias para responder. Ele vai remeter os autos do incidente processual para o tribunal. E aí vai depender de que tipo de justiça nós estejamos tratando. Então, vai encaminhar para a instância superior. Então, encaminhou para o tribunal vai decidir sobre os efeitos, ou seja, vai receber alegação de impedimento ou suspeição com efeito suspensivo ou sem efeito suspensivo. Se ele recebe sem efeito suspensivo, então se ele recebe sem efeito suspensivo, o processo vai continuar. E continua com o juiz que foi indicado como impedido ou como suspeito. Então recebeu sem efeito suspensivo. Agora, se ele receber com efeito suspensivo, o processo ele vai ficar sobrestado, o processo ele vai ficar parado. E eventuais demandas de urgência antes do tribunal decidir sobre o efeito devem ser requeridas ao juiz substituto. Então, se o tribunal ainda não decidiu sobre o efeito, concedendo ou não o efeito suspensivo, se houver uma medida de urgência a ser requerida dentro do processo, essa medida será conhecida e decidida pelo juiz substituto, pelo substituto legal do juiz. Aqui existe a possibilidade de se declarar impedimento ou a suspeição. E ao fim, o tribunal vai julgar, inclusive sendo possível aí, a produção de provas, como a colheita de prova testemunhal, para julgar o impedimento ou a suspeição do juiz. Ao final, o tribunal julga procedente ou não a declaração de impedimento ou de suspeição. Se o tribunal reconhecer que o juiz não é impedido ou suspeito para conhecer da demanda, quem arca com as custas é o alegante, ou seja, a parte que alegou o impedimento ou a suspeição. Então ele vai arcar com as custas processuais. Lembrando que a outra parte, só uma observação, a outra parte do processo não atua no incidente processual de impedimento ou de suspeição. Então, se o impedimento ou a suspeição foi arguída pelo autor, o réu não se manifesta nos autos. Aqui a discussão é entre quem alega o impedimento e a suspeição e o juiz. A outra parte não participa do incidente processual. Agora, se o Tribunal de Justiça julga procedente a alegação de impedimento e suspeição, primeiro, quem vai arcar com as custas do processo é o juiz, que deveria ter reconhecido o impedimento e a suspeição
de ofício. Então o juiz é que vai arcar com as custas do processo e com as despesas do incidente processual. E o tribunal fixará o momento do impedimento ou da suspeição. Ou seja, se ele for ab initio desde o início, todos os atos praticados por o juiz no processo serão declarados nulos. Agora, se a suspeição ou o impedimento forem declarados a partir de um momento no processo, o tribunal fixará esse momento e a partir do momento que reconhecida a suspeição ou impedimento, todos os atos praticados pelo juiz impedido ou suspeito serão nulos, porque ele era parcial para atuar no processo. Então isso, impedimento e suspeição do juiz. Agora nós precisamos aqui fazer a seguinte observação. Existem outros sujeitos do processo. O sujeito que atua no processo, ele tem que ser imparcial. Então o oficial de justiça tem que ser imparcial, o escrivão tem que ser imparcial, o membro do Ministério Público tem que ser imparcial, porque ele é sujeito no processo de fé. Então vamos ao artigo 148, que diz: aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição. Inciso 1, ao membro do Ministério Público. Inciso 2, aos auxiliares da Justiça. Inciso 3, aos demais sujeitos imparciais do processo. Aí, parágrafo 2º vai falar sobre o procedimento. Veja só, o juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova quando necessário. Parágrafo 3º, nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno. Então, membro do MP também pode ter sido ou ser reconhecido o impedimento ou a sua suspeição, conforme o artigo 148. Mesma coisa dos servidores da Justiça, auxiliares da Justiça, oficial de Justiça e todos os sujeitos imparciais do processo. Mas a alegação de impedimento ou suspeição não gera suspensão do processo. Não gera suspensão do processo. Perfeito? Por hoje é só arguição, impedimento e suspeição. Todas as dúvidas que vocês tiverem, aí nós vamos ter ou no vídeo do YouTube, vocês podem mandar as dúvidas, ou no meu WhatsApp, ou no meu e-mail. Perfeito? Por hoje é só. Agradeço a atenção. Pessoal, então concluímos a nossa segunda aula EAD, gravada no vídeo, postado no YouTube, sobre impedimento e suspeição. Então se inscrevam no nosso canal do YouTube, nos sigam no Instagram e mandem as suas dúvidas, comentários, coisas que nós podemos estar acrescentando, melhorando. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Agradecemos e até a próxima.